Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus, a graça do Senhor seja compreendida através da fé que cada um tem, mediante ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje eu venho repartir dois versículos para que nós venhamos entender algumas coisas que nós seguimos e não conhecemos do que se trata a cultura, os costumes do povo de Israel. A gente segue algumas coisas pela fé e lemos as Escrituras porque entendemos que as Escrituras elas são exatamente a lâmpada para os nossos pés, né? E luz para o nosso caminho. Entendendo isso, eu quero repartir dois versículos, segundo a cultura dos judeus, que a obediência do filho aos pais era muito severa. Os filhos no judaísmo, quando não obedeciam, quando não se submetiam aos pais, a lei do judeu era levar o filho na praça pública para ser apedrejado. E muitos de nós vivemos a nossa fé pelo legalismo, seguindo leis e regras. Eu não sei se você conhecia essa lei, está em Levítico. O capítulo agora eu não tenho como agora de falar a passagem, a referência do capítulo que está em Levítico, mas eu vou escrever aí no comentário desse vídeo para você passar a conhecer essa lei que tem no livro de Levítico, né? No livro das leis. E eu, também não conhecia, mas quando passei a conhecer, eu fiquei muito atento, porque eu tinha um julgamento ao meu respeito com relação aos olhos, do que olhar, como olhar, da forma como as coisas são passadas para a gente quando se trata de julgamento, né? A gente passa até, às vezes, a julgar aquilo que nós olhamos, né? E a gente não sabe nem de que forma o próximo olha, mas quando eu passo a olhar determinada situação, né? Quando eu passo a olhar determinadas situações, eu tenho um julgamento a respeito de tais coisas, né? Mas na cultura do judaísmo, né, tem uma cultura que o pai e a mãe pediam ao filho para ir no mercado, pesar o trigo, né? E quando o filho saía, a mãe falava assim: filho, vai nos olhos bons. Vai nos olhos bons. E nessa de ir nos olhos bons, né? O filho ia nos olhos bons porque lá o balanceiro pegava o trigo e acrescentava ainda mais para aquela criança que ia pesar o trigo, né? Então, eu pensando nisso, eu gostaria de compartilhar Mateus 6, 22 e 23, quando diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Esse fato, Jesus estava diante de uma situação que ele estava alertando acerca dos olhos bons e os olhos maus do comerciante da época, né? Por quê? Porque logo depois ele vem falar dos dois senhores, onde ele cita, né? Ninguém pode servir a dois senhores porque há de agradar um e aborrecer o outro, né? Ninguém pode servir a Deus e às riquezas.
né? Então, ele estava tratando exatamente dessa parte comercial, né, que estava em Israel, onde o balanceiro de trigo, os olhos maus, tirava da criança o trigo e ainda entregava menos que estava indo. E os olhos bons acrescentava trigo. Eu não sei o que você tem acrescentado, eu não sei que as oportunidades que eu tenho tido, da maneira como eu tenho acrescentado na vida de alguém, coisas boas, luz na vida de alguém. Eu não sei como que o Evangelho foi revelado a você e as coisas ficaram claras ao ponto de escolhermos uma direção a seguir por obediência aos olhos bons, né? De não tirar de ninguém aquilo que não é devido a nós e acrescentar na vida de alguém as oportunidades que nos surgem. Então, se hoje a gente tem oportunidade de acrescentar na vida de alguém, faça. Faça, porque os teus olhos serão bons diante de Deus. A luz, o teu corpo será todo luminoso. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E às vezes a gente quer fazer boas obras. Tentamos fazer boas obras. Mas se os nossos olhos não forem bons, não adianta fazer a obra, né? Se fala muito em fazer a obra. Nós temos que fazer a obra. Eu quero te dizer que a obra já está pronta. Você está olhando para a obra pronta de Deus, que sou eu. E se eu te ver, eu também vou ver a obra pronta de Deus na sua vida. Nós somos a obra de Deus nessa terra. Em João 6,29, os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, o que faremos para cumprir as obras de Deus, para fazer as obras de Deus, em uma outra tradução? Jesus respondendo lhes disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que vos enviou. Quer fazer a obra de Deus? Creia em Jesus, que Ele vai direcionar, Ele vai te mostrar, Ele vai acrescentar na sua vida o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Se os seus olhos forem bons, você vai acrescentar na vida de alguém aquilo que é necessidade para alguém. Mas se os seus olhos forem maus, nós até tiramos das pessoas com os nossos olhos forem maus. Então vamos pensar diferente, vamos olhar diferente, vamos ajudar diferente as pessoas para que elas possam enxergar coisas boas através das nossas vidas. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.